Boa noite, pessoal. Meu nome é Sueli Bastos de Souza. Sou estudante da UFJF, no polo de Durandé, Minas Gerais, e vou falar um pouquinho para vocês agora do meu estágio supervisionado. Eu realizei esse estágio na Escola Municipal de Dialcâmara. Essa escola está localizada na cidade de Durandé mesmo, na rua Antenor de Paiva Condé, no bairro Santa Edviges. Essa escola, ela antigamente ela possuía apenas um andar. Depois das reformas feitas para acolher melhor os alunos, ela passou a ter dois andares. Então, no primeiro andar, a gente pode observar que ela tem um pátio, uma secretaria, sala de laboratório de informática, uma cozinha, depósito de merenda, dois banheiros masculinos e dois femininos, sendo que os dois têm adaptações para melhor receber os alunos que têm alguma necessidade especial. Tem duas salas de aula para a educação infantil e 4 salas de aula para o ensino fundamental. Na escola, né, a gente observa que tem rampas que facilitam o acesso, né, de crianças com alguma deficiência. No segundo andar agora, possui um pátio, 2 banheiros masculinos, 2 femininos, também adaptados, né, para as crianças com deficiência, 3 salas de aula para o ensino fundamental, uma sala para a biblioteca que ainda não está funcionando, pois está passando por uma reforma, e tem também o depósito de material de limpeza e uma cozinha que atualmente está desativada. A Escola Municipal de Dialcâmara visa alcançar 3 princípios, são eles princípios éticos, políticos e estéticos. Agora eu vou falar um pouquinho dos atores do contexto escolar, sobre o corpo docente, o corpo discente e a comunidade. Atualmente a escola conta com 16 professores, né, trabalhando, sendo que a maioria deles possui curso superior e alguns têm o curso de pós-graduação. A instituição em questão é uma escola pública e conta com 12 professores efetivos e 4 professores em estado probatório. Nós podemos observar durante o estágio que esses professores, eles fazem cursos de formação continuada. Um deles é o Pacto, e eles fazem esse curso fora do horário de trabalho deles, de forma extraescolar. No decorrer de cada ano letivo, a escola procura interagir com a comunidade escolar. Como que ela faz isso? Através de reuniões, da participação da comunidade, da construção, reformulação e adaptações que são feitas no PPP, através de reuniões do colegiado e também, às vezes, são feitas reuniões de pais e mestres, na entrega de boletins aos pais, enfim, há uma boa comunicação entre a escola e a comunidade. Quais são as características gerais do corpo discente? Os alunos da Escola Municipal de Dialcâmara, do turno matutino, a maioria deles são da zona rural. Por conta disso, eles necessitam de transporte, que é cedido pela Prefeitura, né, de Durandé. Eles são filhos, em sua maioria, de pequenos produtores e meieiros, ou seja, são trabalhadores rurais. Já os alunos do turno vespertino, a gente nota que eles não precisam de transporte, porque a cidade é pequena, eles moram perto, né, da escola. E nesse turno, os pais dos alunos têm mais contato com a direção, com os professores, porque os pais, levam geralmente os filhos à escola. E isso facilita também a comunicação, né? No tempo que sobra para os alunos, né, no horário que eles não estão na escola, geralmente eles estão brincando, conversando com os pais, ajudando em alguma coisa em casa, mas isso não atrapalha o rendimento deles na escola.
Agora eu vou falar um pouquinho sobre o perfil da comunidade. Alguns pais ou responsáveis pelos alunos são analfabetos, infelizmente, né? Outros têm apenas a formação no ensino fundamental e uma pequena parcela concluiu o segundo grau e poucos tiveram a oportunidade de cursarem uma faculdade, né, um curso superior. Eles são pequenos produtores, meieiros, assalariados e comerciantes ou funcionários públicos. A relação entre a escola e a comunidade está através do colegiado. E a mesma participa de formativa, né, das propostas da escola. E sendo assim, os pais têm boa participação nas datas comemorativas, reuniões de pais e mestres. Observações no contexto da sala de aula, ou seja, relações entre alunos e a relação dos alunos com a professora, né? A professora tem uma rotina que consiste em: os alunos entram na escola, na sala de aula, ela faz algumas atividades da rotina para que eles possam, né, se sentirem mais à vontade dentro da sala e assim terem um aprendizado melhor. Uma das atividades que ela faz é marcar no calendário qual que é o dia de hoje e depois a professora corrige as atividades que foram propostas para eles fazerem em casa e assim vai seguindo a rotina diária. Eu percebi que a professora conduz as aulas de acordo com o plano de aula que ela faz. Então, essas aulas são realizadas de forma expositiva, são interessantes, né? Ela propõe várias atividades aos alunos, que faz com que as aulas não fiquem tão cansativas, atividades interessantes, criativas. E eu percebi que ela dá muita atenção à curiosidade dos alunos, sempre valorizando quando eles têm alguma dúvida, respondendo. E a relação entre a educadora e os alunos é excelente. E também a relação entre os alunos é muito boa. Eu não pude notar ali brigas, intrigas, uma relação muito harmoniosa e é um exemplo, né? Quando um aluno tem dúvida, o outro vai lá e ajuda, e isso é importantíssimo, né? Agora, com relação aos recursos didáticos que a professora usa, foi possível observar que ela usa livros didáticos, né, fornecidos pelo governo, e folhas xerocadas, quando tem alguma atividade que ela prepara, e o caderno de plano de aula. Os conhecimentos prévios dos alunos são considerados na condução das aulas, ou seja, antes dela introduzir um tema, ela conversa com os alunos, vê o que eles têm a dizer a respeito desse tema, enfim. Agora, a avaliação. A avaliação é feita diariamente e a professora a faz de acordo com a participação dos alunos durante a aula, o interesse deles. E é isso. Agora, sobre os espaços escolares. O espaço da sala de aula é organizado como a maioria das salas, né? As cadeiras ficam enfileiradas, há uma mesa para o professor, um armário e cartazes expostos ao longo da sala de aula. Esse ambiente faz com que os alunos se apropriem dele. Por quê? Tem cartazes sobre os temas que eles estudam, imagens e tudo mais que eles necessitam e que fornece essa apropriação, né? O trabalho do professor. Bom, a professora Miriam Chamon Emerick é a professora do 5º ano. É uma excelente profissional. Por quê? Ela, ao longo do estágio, eu pude observar que ela dirige as suas aulas de maneira segura. Por quê? Porque ela prepara essas aulas com antecedência, faz o plano de aula, tem o planejamento anual, que é embasado no currículo escolar, com o intuito de organizar o seu trabalho, né? E fornecer um melhor aprendizado para os seus alunos. A educadora sempre auxilia de forma pertinente e permite que eles participem das aulas.
Durante o trabalho que ela desempenha com os alunos, ela incentiva que eles criem gosto pela leitura, pela escrita, e ela trabalha isso de forma interessante, né? Através de levar para os alunos a diversidade de textos, a produção de textos, interpretação deles. E a avaliação dos alunos é realizada diariamente. Os problemas identificados. Quais são os desafios enfrentados pelo professor? Bom, conversando com a professora, observando o espaço, os desafios eu acho que são os mesmos da maioria das escolas públicas, né? Mas ali eu percebi que esses desafios, alguns estão relacionados ao espaço, né? As aulas, ao espaço da sala de aula, que é organizado, mas que pelo tanto de alunos, às vezes falta um pouquinho de espaço para trabalhar de forma adequada algumas atividades, mas nada que venha prejudicar os alunos e a professora. Mas, assim, pude notar também que as aulas de educação física são um pouco difíceis de serem dadas porque não tem um profissional especializado para ajudar, né, no andamento dessas aulas de educação física, não tem o espaço adequado. E outro desafio é com relação à biblioteca. Por quê? Porque ela está em reforma. E tem muito tempo, foi citado que tem muito tempo que essa reforma está sendo feita e não acaba. Então, os livros que os professores e os alunos precisam ficam desorganizados, o que atrasa e atrapalha, às vezes, alguma pesquisa, quando precisa de um livro. Enfim, esses foram os desafios que eu pude perceber. Diante das observações que eu fiz no estágio, eu optei por fazer o meu plano de aula na matéria de português, trabalhar sobre a interpretação de textos. Por quê? Para dar continuidade ao trabalho da professora e porque eu percebi que os alunos também têm bastante dificuldade ao interpretar texto, a contextualizar as informações, imagens ali contidas. E eu me baseei em algumas autoras, vou citar uma aqui, que é a Maria da Duas, né? Vou citar duas que eu me inspirei, que foi a Maria da Graça Costa Val e Marta Lourenço Vieira. Por quê? Achei interessante porque elas dizem, para se atribuir sentido a uma frase ou a um texto, além de considerar o vocabulário e a estrutura gramatical, é preciso levar em conta as relações entre o texto e o contexto. Então, isso tudo fez com que eu escolhesse essas três atividades que foram escolhidas. A metodologia foi a seguinte: analisar 3 tipos de textos. Sendo assim, a gente realizou a leitura coletiva, depois eles realizaram a leitura individual com atenção, fizeram as atividades, eu os auxiliei durante a realização e após a gente corrigiu, né? E revisamos algumas dúvidas. Análise crítica de minha intervenção. Eu gostei bastante da minha intervenção, achei que os alunos se interessaram também. E a única coisa que eu mudaria seria levar mais textos e mais atividades para complementar essa aula, porque eu percebi que eles tiveram bastante dificuldade, alguns tiveram mais facilidade, mas eu acho que se eu tivesse levado algum material a mais, poderia ter complementado essa aula. Mas, na medida do possível, com o tempo que eu tive, foi legal. Estagiar nessa turma de 5º ano foi uma experiência nova, porque até então não tinha realizado estágios nessa fase. E foi interessante notar o comportamento dos alunos, como eles tratam a professora, como a professora trata eles. E isso tudo foi muito importante para a minha formação. A professora trabalhou, como eu imaginava, com bastante empenho, dedicação.
E agora eu vou falar um pouquinho sobre quais as diferenças entre o que imaginou, o que estudou nas disciplinas e a realidade com a qual se deparou. Então, na verdade, há muitas diferenças entre a prática e a teoria. Ao estagiar, eu pude notar que na prática em sala de aula, a professora preza não somente pela transmissão dos conhecimentos curriculares, mas também pela formação da cidadania dos alunos que estão ali. E esse trabalho que a professora faz de levar conteúdos, mas também de formar cidadãos, é extremamente importante. Agora, a diferença mesmo é porque entre a prática e a teoria, essas diferenças estão relacionadas ao fato de que, na teoria, a gente tem subsídios teóricos, ideias de como enfrentar determinados problemas que podem surgir, né, na rotina de uma sala de aula. Temos acesso à informação teórica, mas na prática, a gente observa que, muito mais do que a intervenção da professora, existem outros, né, fatores como que podem auxiliar ou atrapalhar o enfrentamento desses problemas, como fatores relacionados à direção, aos companheiros de trabalho, a falta de profissionais qualificados para determinados fins, falta de recursos e dentre outros. Com isso, eu acredito que a formação de um bom profissional é necessária a formação teórica aliada à formação prática. E aí o estágio desempenha um papel fundamental, que é estabelecer a ligação para a formação qualificada. Através dele, vamos, aos poucos, adentrando no mundo da educação de forma concreta e buscando entender melhor a dinâmica do mesmo. Eu espero que tenha sido uma boa explicação sobre o meu estágio. Fiquem com Deus e muito obrigada. Tchau!